Olá, olá! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, a nossa querida e maravilhosa série Meu Filho Não Gosta de Estudar. E o tema de hoje é desconectar para conectar. Você que tem acompanhado as nossas lives de quinta-feira, espero que você tenha aplicado cada uma das dicas que eu tenho passado aqui para melhorar um pouco esse relacionamento do seu filho com o estudo. Aproveito esse momento para pedir para que você compartilhe essa live com os seus amigos, com os seus familiares, com os pais responsáveis por alguma criança. Compartilhe essa live aí com alguns professores que tem dicas muito valiosas para mudar então o relacionamento do seu filho, da sua criança, do seu aluno com os estudos. Estamos indo para o nosso quinto tema. Então, compartilha, curte aí, manda os coraçõezinhos para que muitas pessoas sejam beneficiadas com todo esse conteúdo. Preparados para o início da nossa live? Como sempre, temos perguntinhas iniciais. Nossa perguntinha inicial de hoje é: você já deve ter ouvido alguma pessoa dizer: eu sou multitarefas, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você já ouviu alguém falar isso? Alguém se referir como sendo uma pessoa multitarefas? Coloca assim aí para mim, para eu saber se você já ouviu alguém se definir desta maneira. Será que é possível ser multitarefas? O Jean-Philippe Lacoste é um pesquisador francês do Laboratório de Pesquisas Cognitivas do Instituto Nacional de Saúde de Pesquisa Médica. Ele e a sua equipe estão estudando bastante sobre isso e eles dizem que existem muitos mecanismos cerebrais que são ativados quando a gente tem que ficar atento. E existem esses mecanismos cerebrais que são os neurônios, que vão ter que fazer o processo chamado de sinapse, que é mandar a informação de um neurônio para o outro de uma forma muito específica. E para acontecer isso, precisa de aspectos químicos e aspectos fisiológicos. E ele, juntamente com a sua equipe, descobriram que, assim, só tem duas maneiras da pessoa ser multitarefa. A primeira é se essa pessoa decidir fazer alguma ação simultânea, aonde uma é automática. Então, por exemplo, quando você vai dirigir e você vai ouvir música, nesse momento você está sendo multitarefas. Você pode até dirigir, ouvir e cantar essa música. Vai entrar ali no piloto automático da direção, você vai estar lembrando da música, você vai estar curtindo, às vezes até batucando no volante. Nesse momento, você está sendo multitarefas, porque você está exercendo ações simultâneas, só que algumas delas são automáticas. Como andar de bicicleta também, e às vezes ouvindo música, com foninho no celular, ou falando no celular enquanto a gente está andando de bicicleta. Então, existe essa possibilidade da pessoa ser multitarefa. Então, essa é a primeira. A segunda possibilidade da pessoa ser multitarefas é quando ela vai alternar a sua atenção. Então, por exemplo, uma pessoa que vai responder e-mails enquanto ela está numa reunião online. Então, ela está ali ouvindo o que está acontecendo nessa reunião, ela vai abrir a sua caixa de mensagens e ela vai estar ali respondendo as mensagens e ouvindo e participando dessa reunião. Só que essa multitarefa, ela está tendo atenção alternada.
Então, rapidamente, ela muda um pouco. Peraí, né? Deixa eu prestar atenção no que está sendo falado, que parece que está falando do meu setor, né? Aí ela pode voltar ali pro e-mail, porque agora o chefe está falando de um outro assunto que não diz tanto respeito a ela. Aí ela escuta uma palavrinha que chama atenção, ela volta, né? Então ela vai alternando esse foco. Nos períodos de aula online, os alunos tiveram que tentar trabalhar com essa atenção alternada, né? Aonde eles estavam ouvindo o professor dar a aula e ele também estava misturado, né, com o WhatsApp, o web ou o Instagram acontecendo alguma coisa, atualização de videogame e tudo isso. Só que essa atenção alternada não é tão boa. É como se você estivesse tentando ouvir uma música em inglês e você não domina muito a língua. E você vai pegando algumas palavrinhas que você entende. E aí, na sua cabeça, você monta um contexto, você monta uma ideia e talvez não é o contexto total. Então, ser multitarefa, onde você precisa, né, ter uma atenção específica naquele assunto, não dá certo para ser, né, duas coisas muito bem feitas. Então, uma ou outra vai ser prejudicada. Se você, né, ouvir alguém dizer que consegue te ouvir, prestar atenção em você e responder mensagens no celular, comece a duvidar um pouquinho dessa pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Que fica o tempo todo no celular e conversando com você? Ah, não, eu tô prestando atenção, eu tô te ouvindo, só tô aqui respondendo uma mensagem. E duvida um pouco se ela tá conseguindo realmente te entender por completo. Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando essa pessoa que está ali mexendo no celular ou respondendo um e-mail, ela é chamada a atenção, é feita uma pergunta direcionada para ela imediatamente ou vai perguntar o que você falou, oi, né? O que você está dizendo, né? Repete para mim a pergunta, eu não entendi a sua pergunta. Ou ele vai dar uma resposta monossilábica, que é não, sim, tá, né? Essas palavras para tentar disfarçar que ele não estava te entendendo, para tentar disfarçar que ele está acompanhando o seu raciocínio, tá? Então, mexer no celular e conversar com a pessoa ao mesmo tempo, um dos dois vão ficar prejudicados. Ou a mensagem vai ser enviada errada, ou você que está falando enquanto o outro está mexendo no celular não vai ser compreendido por completo. Então, essas respostas automáticas são sinais de que você não tem a atenção de multitarefas. Porque as duas estão, exigindo o mesmo caminho dos neurônios, que é a atenção da audição, de você processar uma resposta, de você organizar as ideias. Então, é o mesmo caminho, não dá para acontecer duas coisas no mesmo caminho. Os neurônios mandam informações uns para os outros e ele precisa chegar até o destino para ser enviada uma nova informação. Fisiologicamente é impossível fazer duas tarefas que envolvam a parte intelectual, certo? Então, para realizar várias tarefas de forma simultânea, que exige uma concentração, o seu cérebro precisa, né, fazer essa alternância de atenção. E um dos dois vai ser prejudicado. Porque essas atividades, elas são gerenciadas por essa região aqui, que é o córtex pré-frontal, tá? Então, porque é nessa região que vai acontecer a compreensão do texto, a parte da sua linguagem. Então, você conseguiu me entender que uma pessoa ela não consegue ser multitarefa se está relacionado com atividades intelectuais? Se ela for fazer alguma coisa motora, automática e uma coisa intelectual, não tem problema, ela é multitarefa. Mas se está envolvendo uma ação intelectual que vai exigir, então, né, precisa
de uma de cada vez. Eu não sou multitarefas, você não é multitarefa, seu filho não é multitarefa, o seu aluno não é multitarefa, certo? O nosso cérebro, ele não é um computador que ele consegue processar várias informações simultâneas. E ainda dependendo do computador, ele dá uma travada, não é mesmo? Então, por que às vezes a gente pensa que é assim? Por que o seu filho pensa que é assim? Por que a gente acha que a gente consegue fazer várias coisas que envolvem o nosso intelectual ao mesmo tempo? Sendo que, na verdade, isso não acontece. Alguém está sendo prejudicado na conversa. Alguém está sendo prejudicado na reunião. Alguém está sendo prejudicado no estudo. Alguém está sendo prejudicado durante uma aula. Executar várias atividades de forma simultânea vai exigir muito espaço na memória operacional. Eu falei sobre memória operacional na nossa live, que eu estava vestida de cozinheira, aonde eu disse para vocês que a nossa memória operacional é como se fosse uma tigela, né? Essa tigela, ela vai receber informações externas e vai receber informações internas, porque a gente tem muito conhecimento adquirido ao longo da nossa existência. E nessa tigela, essas informações têm que ser misturadas para formar o seu conhecimento. Então, no caso, se você está fazendo atividades que envolvem o seu intelecto ao mesmo tempo, fazendo essa atenção, né, alternada, talvez você coloque na sua tigela ingredientes que não fazem parte desse bolo. E aí não vai dar certo. E aí não vai conseguir formar um conteúdo sólido. Vai ficar bagunçado, tá? Então, a nossa memória operacional, ela precisa ter essa organização de ingredientes, certo? Informações que façam parte do conteúdo, porque aí sim essa informação vai lá para a memória de longo prazo, beleza? Pode ter acontecido com você, ou com o seu filho, ou com alguém que você conhece, que passou horas e horas e horas no quarto, estudando para uma determinada matéria na prova. Essa pessoa, você, seu filho, esse ser que ficou estudando, dormiu exausto de tanto estudar. Mas ele não foi bem na prova. Talvez ele tenha ficado tão cansado que isso impediu dele ir bem. Eu fiz um post sobre isso aqui, né, no Instagram, dizendo que o branco na prova muitas vezes aparece por causa do cansaço excessivo. Mas não foi o estudo em si que cansou você, seu filho, essa pessoinha que você está pensando, que se esforçou ao máximo e não foi bem na prova. Não foi o estudo que cansou ele, mas sim um enorme esforço para tentar raciocinar com aquilo que ele está aprendendo, com aquilo que ele escutou na escola, junto com a quantidade de informações que ele foi bombardeado pelo celular, pelo computador, pelo videogame, nas redes sociais, na TV. Todas essas informações aconteceram naquele mesmo dia. Então, né, a gente precisa de ter informações organizadas no nosso cérebro para ele conseguir resgatar. E nesse post que eu falei sobre o branco da prova, eu também citei a questão de você estudar de forma organizada, né? De você orientar o seu filho, o seu aluno a estudar de forma organizada. E o que é isso? Começo, meio e fim. Não é porque ficou difícil que eu vou mudar a matéria. Eu vou até o fim, estudei essa matéria, aí eu vou mudar o assunto. Porque o seu cérebro precisa de resgatar essa informação por inteiro, não é por metades. Na hora que você tá lá tentando resgatar essa informação, ele vai lembrar que você deu uma curtida no Instagram de alguém. O seu filho vai lembrar da fase que ele viu como era vencida, sei lá. Que ele assistiu no YouTube. Como que passa aquela fase. Ele vai lembrar disso bem na hora da prova. Por quê? Porque não foi colocadas as informações organizadas dentro desse recipiente que a gente falou tanto, tá? Então, quando a gente vai ao cinema,
Presta atenção. O que a tia da tela fala para você? Desliguem os seus celulares. A tia da tela não fala é para colocar no silencioso. A tia da tela não fala é para colocar no vibra. Não. Desliguem os seus celulares. Gente, se a luzinha acende, você já vai ver. E você vai ficar pensando, o que tá acontecendo? Né? Alguém mandou mensagem, será que é importante? Será que não é? E se vibrar, então? Nem se fala. Se no cinema, a tia da tela, ela avisa que a gente tem que desligar o celular, por que nas aulas a gente não desliga? Por que durante as reuniões a gente não desliga? Por que nos estudos o seu filho não desliga o celular? Existe uma sigla que os psicólogos usam, e esses psicólogos são aqueles que são especializados para tratar pessoas que têm vícios tecnológicos, tá? Que eles chamam, né, uma sigla em inglês, FOMO, F-O-M-O, FOMO, que significa Fear of Missing Out. Falei chique, né? Que a tradução, né, de uma forma bem básica, é o medo de ficar de fora. Fear of Missing Out. O que realmente impacta as nossas crianças, os nossos adolescentes, inclusive a gente, é a pressão por estar conectado. O medo de estar perdendo alguma coisa por ficar offline. Quantas vezes você está falando com seu filho no carro e ele não te escuta porque ele está mexendo no celular? Quantas vezes vocês estão numa reunião, né, de família e aquelas respostas monossilábicas, tá, é, sim, não, aparece no meio da conversa? Às vezes você sai no restaurante com a sua família para passar um momento gostoso e não tem conversa. Quantas vezes, né, nós adultos fazemos isso entre adultos? Será que a criança, será que o adolescente, ele está vendo isso? Ele está. E ele está vendo que todos nós temos essa necessidade de estar online. Que exemplo você tem dado para o seu filho? Que exemplo você, professor, tem dado para o seu filho? Porque eu sei que tem professores que ficam no celular durante a aula. Passa lá o conteúdo na lousa, enquanto os alunos estão copiando, ele está mexendo no celular. Mas se alguém perguntar alguma coisa, né, só vir até mim e perguntar. Tá, mas você está mostrando para ele que quando ele não tiver nada para fazer, ele pode usar o celular. E nesse momento não é para fazer isso. Nesse momento é para fazer conexões relacionadas ao seu conteúdo. E não mexer no celular com outros conteúdos, com outras informações. Encher o potinho ali com outras coisas. Como é que vai formar o conteúdo ali? Certo? Ele tem visto você trabalhar em casa, esse momento de home office, né? E usar as redes sociais de forma simultânea. Ele tá vendo você fazer isso? Ele tem visto você conversar e não estar 100% presente na conversa? Às vezes o papel se inverte. O seu filho está conversando com você e você tá, tá, não, sim. Respostas monossilábicas, automáticas, que não exigem muito do seu cérebro. Na nossa primeira live sobre, né, meu filho não gosta de estudar, essa nossa série de quinta-feira, eu falei sobre o manual. O manual é você. Você é o exemplo. Falar que o seu filho não sai da TV, do videogame, do celular, não vai resolver o problema. Ficar falando. Quem foi que deu o celular pro seu filho? Quem foi que deu o videogame pro seu filho? Quem foi que deu o computador? Quem foi que colocou a TV dentro do quarto dele? Esse eu dei, o outro ele ganhou do tio, da madrinha. Esse aqui a gente combinou que se ele fosse bem nas provas, a gente ia dar esse presente pra ele. Tá, você deu? Ok. E quem foi que ensinou o seu filho a importância de se desconectar? Você ensinou o seu filho a importância de desconectar? É sua função. É a sua função.
Ensinar o seu filho a importância de desconectar. É sua função colocar limite. É sua função colocar regras. É sua função fazer aquilo que você fala. Ser exemplo. Falar que seu filho não tem vontade de aprender. Ah, não, na escola ele não gosta de aprender nada, mas ó, sabe mexer no celular que é uma beleza. Sabe jogar videogame que é uma beleza. Ajuda a ficar criticando? Na live passada, eu falei para vocês sobre a motivação para estudar. O motivo para a ação. E realmente o nosso cérebro ele vai querer aprender aquilo que ele acha que é mais fácil. E por que o seu filho tem tanta facilidade para mexer no videogame, tanta facilidade para mexer no celular? Porque ele tem contato com aquilo diariamente. Ele tem contato com aquilo mais horas do que você. E é por isso que ele tem mais facilidade que você. Então, se ele tiver contato com conteúdos diariamente, ele vai ter motivação para estudar. Porque o cérebro dele vai falar assim, ah, eu lembro disso, ah, eu sei isso, preciso só de mais um pouquinho para formar o conteúdo. E aí ele vai aprender, certo? Então, não adianta criticar, né? Porque você tem que agir e ensinar o seu filho a ter essa motivação. E voltando para o nosso tema da live, né? É desconectar para conectar. Você precisa ensinar seu filho a se desconectar. E talvez você fale, nossa, a Nathalie falou um pouco brava comigo, que é a minha função. É sua função, sim, tá? Eu, como professora, eu faço meu papel ali na escola, né? Quando eu atendo algum aluno particular, como psicopedagogo ou como neuropsicopedagogo, eu faço meu papel ali na clínica. Mas você tá dia a dia com o seu filho. Você é o maior exemplo do seu filho. É você que precisa ensinar ele a se concentrar nas atividades. E não adianta passar sermão. Porque sermão liga aquele botãozinho do off, entra por aqui, sai por aqui. Não vai mudar. Não vai causar transformação no seu filho com sermão. Já tentou? Tenho certeza que já. E resolveu? Tenho certeza que não. Então aqui vamos para as 5 dicas preciosas, uau, para que você consiga desconectar o seu filho e conectar ele com os estudos. Vamos lá? Dica número 1. Você vai explicar para o seu filho que o cérebro dele é como se fosse um holofote. Esse holofote, ele ilumina uma coisa de cada vez. Se você falar para ele, ó, mostra, né? Pega a luzinha do celular e fala, ó, vai iluminando uma coisa de cada vez. O seu cérebro, ele precisa de uma coisa de cada vez. Se você quiser usar aquela ideia minha da receita do bolo, você pode fazer com ele. Filho, a gente vai fazer hoje um bolo em casa, tá? E aí você pode enumerar os ingredientes com coisas do conteúdo para ficar bem visual para ele. Então, o ovo, você coloca, por exemplo, ali, tabuada. O leite, operação de adição, depois subtração. E você vai colocando todos, né, etiquetando esses ingredientes. E vai fazendo esse bolo com o seu filho. E aí, quando terminar o bolo, você vai falar assim, tá vendo? A gente usou todos esses ingredientes que são importantes para a matemática. Você precisa juntar apenas os ingredientes da matemática para você fazer o conteúdo da matemática funcionar, o bolo funcionar. Gente, ele vai falar, poxa, é verdade. E aí, filho, se você colocar, por exemplo, aí pensa assim que o bolo é de chocolate, né? Terra. Terra. E aí você escreve assim no ingrediente terra, telefone, celular, né? Instagram, curtida. Se você tacar essa terra aqui no bolo, o que vai virar? Talvez ali ele vai entender naquele momento. Vai fazer tlim! Nossa, eu preciso. Mas talvez não. Mas vamos para a segunda dica? Vamos para a segunda dica. Segunda dica é assim, ó. Ajude o seu filho a se preparar para um momento de estudo. Não é de uma hora para outra que ele vai aprender a fazer isso, né? Então você vai ter que ajudar ele a se preparar para o momento de estudo. Ensina ele a relaxar mesmo. Não é intenso para o estudo, né? Então, você vai escolher junto com ele o melhor horário. É melhor acordar. Quando você acorda, se ele estuda à tarde, né? Acordar e estudar e depois você brinca. Ou você acorda, você brinca e depois você estuda. E se ele estuda de manhã?
escolhe com ele o melhor horário. E aí, nesse melhor horário, ele vai, então, estar pronto, preparado para estudar, foca. E vai, aos pouquinhos, mostrando para ele a importância dele estar concentrado em uma atividade de cada vez. Agora você vai estudar para matemática. Terminou, filho? Agora a gente vai estudar português. Terminou, filho? Cria essa rotina, tá? O nosso cérebro, ele guarda 80% daquilo que a gente aprende se a gente estudar o mesmo conteúdo no mesmo dia. 80%. Sabe aquela frase que os professores costumam falar? Aula dada, aula estudada. Certo? Então, para você reter 80% do que você ouviu de manhã na escola, você tem que estudar no mesmo dia, ok? Se tiver relacionado ali, né, com a matéria, com algum vídeo no YouTube, se tiver que fazer alguma pesquisa na internet, usar o celular para fazer essa tarefa, o computador, confia no seu filho e explica para ele, assim que você terminar a sua pesquisa, você vai desligar de novo o celular e vai voltar. Você precisa demonstrar que você acredita nele, que você acredita no potencial nele, que naquele momento ele vai estar focado, aprendendo de forma gradativa cada uma das disciplinas. Então essa foi a segunda dica. Terceira dica. Você precisa lembrar que o objetivo de toda essa live, de tudo que você está fazendo, não é distanciar o seu filho da tecnologia. Isso é impossível. Seu objetivo não é distanciar. Não vai me pôr de castigo, certo? O seu objetivo não é distanciar seu filho da tecnologia. O objetivo é fazer seu filho desenvolver estratégias de concentração. Então, o que você pode estar fazendo como estratégias de concentração é justamente, depois de fazer essa organização de estudo, propor para ele intervalos de estudo. E nesses intervalos ele pode checar as mensagens do celular, ele pode ir lá no Instagram, curtir algumas coisinhas e tal. Deu esse intervalo, volta, certo? Então a terceira dica não é zero, né? Você vai usar o celular só de noite. Não, é muito difícil para você, imagina para ele ficar, né? Então ele vai, junto com você, criar esse horário, essa rotina. E aí, você vai, propor para ele esses momentos de intervalo. Ó, os dogs, eles adoram participar da minha live, né? E aí, nossa quarta dica para você conseguir desconectar para conectar seu filho é você lembrar que o celular, ele pode roubar momentos valiosíssimos entre você e sua família, né? Mostrar para o seu filho quão gostoso é vocês estarem juntos, conectados, sem estar usando as mídias, né? Às vezes, é importante, né, a gente estipular mesmo momentos zero celular. E importante mesmo é tomar cuidado. Eu acho que tudo que eu tô falando aqui é importante, não acho, né? Tenho certeza. Mas tomar cuidado na hora de dormir com esse celular, né? Então, a quarta dica é lembrar que esse celular, ele impede da gente ter movimentos importantes com a nossa família. E essa tecnologia também pode impedir o relaxamento do seu cérebro durante a noite. Às vezes, quando você acorda para beber água ou ir ao banheiro, muitas dessas vezes você pega para olhar o celular. E aquela luz que o celular emite vai fazer com que você perca o seu sono. E a qualidade do seu descanso vai ser prejudicada. Então, estipular dentro de casa esses horários de uso do celular. E a dica para a noite é guardar esse celular, todos eles na sala. Olha só, vamos colocar todos os celulares para carregar na sala, né? Esse negócio de carregar o celular fora do quarto acaba sendo até uma dica para você conseguir acordar sem ficar pondo soneca. Porque o celular vai ficar despertando na sala, a não ser que a sua sala seja muito longe do seu quarto. Mas assim, vai ficar despertando e você vai ter que levantar para ir desligar. E você já levantou, você acaba levantando mesmo e vai fazendo suas atividades e tal. Então,
é muito importante vocês tentarem organizar esses horários do celular, né? E principalmente à noite. Não levar celular para cama, não levar celular para dormir junto com você, tá? E a nossa quinta dica para então desconectar e conectar o seu filho nos estudos e com vocês é ser paciente. Toda tecnologia disponível e a grande necessidade de gerar números de acessos, curtidas, foram desenvolvidas, né, pelos geradores de conteúdo. E eles estão contra você nesse desafio. Eles estão contra. Mas você tem contato diário com o seu filho. Você tem contato direto com ele, não é verdade? Então só perde essa batalha se você não lutar. Mas não exija mais do que o seu filho pode dar. Então vá com calma. Não deixe que esses desafios se transformem numa guerra aí na sua casa. Vai aos pouquinhos. O psicólogo francês, né, o pesquisador que eu citei para vocês, o Jean-Philippe, ele diz assim que para quem está contaminado pelas novas tecnologias, buscar foco no trabalho, nos estudos, é mais difícil, mas não é impossível. É um processo que a gente precisa aprender, certo? Do mesmo jeito que você aprendeu a usar o celular, você precisa aprender a não usá-lo, certo? Antigamente o pessoal falava que não tinha tempo para nada e não existia o WhatsApp. Aí veio o WhatsApp. Depois não existia tempo para nada, aí veio o Facebook. Acho que o Facebook veio antes. Tá. Depois veio o Instagram. Então assim, e a gente consegue dar tempo de ver todas essas mídias, né? Acompanhar tudo que tá acontecendo. Então, é questão de aprender, certo? Então, tenha paciência com você, paciência com o seu filho, para que vocês consigam, então, desconectar para conectar, certo? Então, a nossa live de hoje, nós falamos dessa importância da gente ensinar as nossas crianças, os nossos alunos e também nos ensinar, aprendermos, né? A justamente parar de ficar 24 horas conectado. Não dá. Nós não conseguimos fazer duas tarefas que envolvem tecnologia, né? Que envolvem o intelecto da gente. Dá para ser multitarefas se as tarefas são operacionais e mecânicas e totalmente automáticas junto com uma intelectual. Como eu falei no início, às vezes você está estudando ouvindo uma música, mas você não consegue fazer duas coisas que envolvem o seu intelecto. Então você não vai conseguir responder mensagem no celular e conseguir prestar atenção no que a outra pessoa está falando ao mesmo tempo. Você vai alternar essa comunicação e talvez a sua resposta no celular não seja tão eficiente e talvez a pessoa que está te ouvindo também não seja 100%, né, compreendida. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então na próxima semana, na quinta-feira, a gente vai ter mais um episódio da nossa série Meu Filho Não Gosta de Estudar. Mas eu também tenho o nosso Café Aconchego. Café Aconchego não, gente, tô fazendo propaganda da minha amiga. Nós temos nosso café pedagógico. O café pedagógico acontece aos sábados, nas 8 horas da manhã. Então, o assunto do nosso café pedagógico vai ser uma conversa sobre o autismo. O pessoal votou, então convido você a participar às 8 horas da manhã da live. E uma coisa muito importante é que no dia 10/3 vai acontecer o meu aulão especialíssimo sobre superar a defasagem escolar. Só que esse aulão, ele não é um aulão que acontece aqui no nosso Instagram, no YouTube, que vai aparecer no Facebook, não. Ele é privado apenas para quem se inscrever. E tem gente que se inscreveu e não entrou no grupo do WhatsApp ou não entrou lá no e-mail para olhar que tem algumas informações importantes para você. Então, se você se inscreveu e não entrou no grupo do WhatsApp ou então esqueceu de olhar lá nos e-mails, dá aquela checada. E você que ainda não se inscreveu, fica o convite. Você quer entender como é possível superar a defasagem escolar?
Foram 2 anos aí de crianças aprendendo dentro de casa, com todos esses estímulos externos acontecendo. Será que deu certo? Ou será que tá faltando alguma coisa? Então, nessa aula super especial, a gente vai estar falando sobre isso. Então, convido você a participar do nosso aulão Superando a Defasagem Escolar. Faz a sua inscrição que tá aqui no link na minha bio. Entra lá, clique e faz tudo bonitinho, tá ok? Um beijo pra você, obrigada por você ter participado e até as nossas próximas lives, até o nosso aulão. Tchau, tchau!